bom que você está aqui! Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação pode fazer o Brasil um país melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes, com suas filosofias, metodologias, atividades. E temos, sim, uma pessoa capaz de conectar todas essas informações para compartilhar com os alunos. E quem é? Sim, você, professor, você, professora, o melhor do Brasil, o nosso verdadeiro ouro. É o que existe de melhor no Brasil. É uma pessoa, esse profissional, capaz de transformar todas essas informações e compartilhar com os alunos. O professor. E eu descobri que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo. Ele é capaz de tornar você uma pessoa curiosa e ter esse olhar brilhante para o mundo. E foi essa temporada o melhor do mundo, que a gente já conheceu muitos professores profissionais ao redor do mundo que compartilharam as suas melhores ideias. E hoje é um dia do resumo, né? Os melhores momentos. Então, é o melhor momento para você anotar aí no seu caderninho essas dicas desses professores que não só a parte cognitiva, mas prática, né? Eles falaram na prática o que funciona, o que é a melhor coisa e como é o estilo de vida de um bom professor. O que ele faz no seu dia a dia, o que ele pensa para se tornar um bom professor e para ver resultados, transformar as crianças e as famílias dessas crianças. E hoje eu vou compartilhar a tela com você, você que já está no aquecimento Educando pela Brincadeira, já fez o download da música do baú, viu o vídeo que eu ensino, deixou um comentário para mim, eu respondi o seu comentário e já utilizou, já pensou ideias mirabolantes para usar isso não só em família, mas em sala de aula e vai ser um prazer. Eu vou ver aqui quem escrever, aí eu olho os pedidos e compartilhe a tela com quem tiver, que vai ser um prazer. E eu queria vai ser muito prático que todos esses professores que participaram dessa temporada, eles foram falando as atividades que mais funcionaram. E a gente vai rever aqui e você pode brincar aí se você está com o filho, com o marido, com a esposa, com o tio, com o avô. Traz a família inteira que a gente vai brincar hoje junto com essas ideias teóricas que funcionam. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Isso é importante para a gente continuar. E se tiver tudo bem, fala sim. Sim, áudio, sim. Imagem, sim. E aí a gente continua aqui, que vai ser muito bom. E deixa eu ver só se vocês me respondem, por favor, se está bem. Ó, já tem solicitação. Faz essa solicitação aí, porque eu vou chamar joinha. Então, joinha tá bom, ótimo. Papai Marcelo, obrigado. Alessandra, Milan, Ana Lúcia, obrigado, Lima. Então, vamos continuar. Pega o seu caderninho, faz o seu pedido para compartilhar a tela aqui na live comigo, que eu vou falar com você. E vamos ver se a gente consegue fazer 2, 3 pessoas. Não sei se é possível, mas vai ser a primeira vez que eu vou tentar compartilhar com mais de uma pessoa. Então vem dar uma dica, aí outra pessoa entra, dá uma dica. Vamos ver se a gente consegue fazer bem dinâmica essa aula. Então, o nosso primeiro convidado foi o Wagner Brito, da Bahia, o grande profissional. E eu anotei 7 dicas que o Wagner Brito, brilhante profissional, ele deu pra gente. Primeira coisa, ele tirou as cadeiras da sala de aula. Então, transformar o espaço da sala de aula, você já transforma a maneira de ensinar, porque é físico, e o físico transforma a maneira cognitiva de pensar. Então ele tirou as cadeiras, a minha sala não vai ter cadeira, está mais liberada para o movimento, está mais propício para brincadeiras com movimento. Depois, ele falou uma coisa muito importante, com uma brincadeira eu faço milhares de adaptações para todas as idades. Uma brincadeira serve para muitas atividades, como tem aqui no livro Ideias Saborosas, que eu compartilhei uma frase que eu levo para mim sempre. Não é sobre ter 1000 brincadeiras, e sim uma brincadeira e 1000 adaptações. Você é capaz de criar adaptações
com Caranguejo Não é Peixe, dançando, fazendo teatro, pintando, em grupo, roda, percussão, instrumentos musicais, fazendo um teatro, e aí não para mais. Depois, um momento criativo. O Wagner falou que ele sempre deixa um momento para as crianças. E aí, o que você pode inventar com essa atividade que eu te dei? E você trabalha a autoconfiança, então tem esse olhar para as crianças terem autoconfiança no seu dia a dia. Então, na aula dele, ele tem esse propósito, isso é muito importante. E depois, ele falou da formação continuada. Um bom professor está sempre investindo nele, né? E esse investimento em cursos, em livros, em materiais, isso retorna. Que aí ele fala do professor empreendedor, que o nosso grande amigo Iracuman, super professor do Música e Movimento, também compartilha. Um professor tem que investir nele, em cursos, em materiais de qualidade, e levar com ele, porque isso retorna, isso faz você ter o respeito da comunidade escolar, falar, nossa, ele tem esse material, por isso que sai tão legal as apresentações, por isso que os alunos estão felizes, porque tem instrumentos de qualidade. Então, invista em você, professor. E ele falou do brilho no olhar, não só das crianças, que ele procura esse brilho no olhar das crianças quando termina a aula, mas também do professor, quando está ensinando, fala, nossa, tem uma brincadeira muito legal. Plim! As crianças sabem desse brilho no olhar. E essas foram as dicas do Wagner Brito. E eu falei, Wagner, qual música que você consegue ter 1000 adaptações que as crianças adoram? E ele compartilhou uma ideia do bombolero, que você pode fazer com percussão corporal ou com as suas colheres musicais, que você pode fazer 2 colheres com papel A4 enrolado com fita crepe, qualquer colher, pode ser de metal, de plástico, e você toca o bombolero. E se você não tem as suas colheres aí, você pode fazer com percussão corporal. Vou botar a música para vocês conhecerem. Vocês estão escutando? Vou deixar aqui. Essa é a música do meu curso online, que você pode fazer com percussão corporal, improvisar vocalmente porque você tem a harmonia. Pode improvisar com lá, 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 lá. E agora, com colheres. Com pandeiro. E esse é o bombolero que o Wagner fez de 1000 maneiras. Ele falou, Estevão, com educação infantil eu fiz, com alunos com autismo ele fez, funcionou muito. E na universidade também, com instrumentos musicais. Ou seja, a mesma brincadeira tem 1000 possibilidades, depende do olhar do professor para ver e descobrir os segredos que tem dentro de uma simples melodia, mas que você pode dançar, pode fazer teatro, pode cantar, pode improvisar melodia, pode inventar a letra da canção, da melodia, já que não tem a canção. E esse foi nosso maravilhoso Wagner Brito, que voltará em breve para conversar mais com a gente. Depois, a gente teve uma incrível professora, Raquel Monção, do Rio de Janeiro, e ela deu várias dicas geniais. Ela falou materiais, brinquedos, objetos diferentes que ela traz para o dia a dia da criança, objetos lúdicos que conectam a criança.
ter esse olhar criativo, assim como o Wagner falou. Depois a gente faz um apanhado geral, né? Um olhar criativo, o que a criança pode criar também dentro da aula dela, das atividades. E ela falou de uma dica muito importante, ela tem um propósito de fazer a criança se apaixonar pela aula. Então, quando você, professor, entra na sala de aula e fala assim, o que eu vou fazer que a criança, quando sair daqui, ela vai estar apaixonada pela sala de aula, falando, nossa, eu quero voltar para essa aula. Então, você tendo esse propósito na sua cabeça, você começa a trabalhar, você começa a observar melhor a criança, ver se está funcionando e ter cartas na manga para saber e adequar a atividade, os desafios para a faixa etária da criança, para a realidade, né, motora de cada criança. Isso foi muito bonito que ela falou. E reciclar a sua formação, uma maneira de investir na sua formação. Ela compra muitos livros, CDs, ela faz muito curso e isso é um item que estão em todos os bons professores do Brasil. E ela se preocupa muito, não só sendo professora de música, mas ela se preocupa muito com o desenvolvimento integral da criança. Ela está se socializando, ela tem a parte psicomotora dela, ela está lidando com as emoções, ela está trabalhando com jogos de linguagem para auxiliar na alfabetização, isso foi muito legal. E ela falou também do professor empreendedor, né? Você compra o material, ela fez uma live com a gente, tinha um monte de coisa no quarto dela, e ela falou, não, eu vou comprando tudo isso porque eu sei que faz a diferença e eu sei que as minhas atividades conectam mais com as crianças, faz ela lembrar, faz ela se apaixonar e a gente tem um respeito porque é um professor que tem os materiais ideais, um material bem cuidado, que se você dá aula de música com um som bonito e isso faz você ser bem visto, né? Você faz ser respeitado porque você está investindo em você e está investindo na sua aula com as crianças. Isso foi muito legal. E depois ela falou uma coisa maravilhosa, que ela compartilha o material que ela usa nas escolas por onde ela passa, ou nas igrejas, que ela dá aula nas igrejas. Então ela vai lá, faz um grupinho, depois ela... para criar o grupo, depois ela vai para outra, mas ela deixa algum material lá. Então, o que você, como professor, pode compartilhar? Às vezes, objetos simples, materiais lúdicos, que você ajuda a montar e depois você deixa na escola, porque você trabalha por projetos, vai em outro lugar. E isso foi a Raquel Monção. E ela adora a brincadeira fumaça. Quem conhece a brincadeira fumaça, dá um oi, porque a gente vai brincar com a brincadeira fumaça agora. Consegue escutar bem? Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Seguindo em frente, falada bem feito, o trem por aí, fazendo piuí. Fumaça. Fumaça! Quem conhece aqui, muita gente que conhece já essa música e todas essas músicas, eu tenho um livro Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, eu tenho Maravilhamento, eu tenho muitos livros e todo esse material você encontra no meu curso online com os vídeos ensinando as brincadeiras. Então eu reuni tudo isso no curso online para estar lá, então tem muita gente já utilizando fumaça, virou um sucesso, e você tem 1000 maneiras de fazer essas brincadeiras. Todas elas têm 1000 adaptações. E a Raquel Monção faz muito, ela é professora de musicalização, ela usa muitas flautas. Então ela usou a flauta doce para fazer esse arranjo. A Decô possibilitou que ela passasse todas as atividades que eu forneço no curso online para a sua realidade. Então não é você, professor de música, tem que... Não, professor de arte, professor de história. Cada um vai adaptar a sua realidade, adequar a sua maneira de ensinar, o seu conteúdo. Isso foi muito legal. E ela pegou a flauta doce, o tema falou, vou tocar com a flauta doce. As crianças brincam, dançam, tocam e depois descobrem toda a teoria que está por trás da brincadeira. Muito legal. Cansei aqui agora
Então, fala. Depois tivemos a Bruna Najosa, do Paraná, que tem a escola Tuntumpá, uma escola maravilhosa, junto com o Cauqui, e eles têm muita coisa. Ela deu uma dica muito importante, que ela trabalha por temas. Então ela fala assim, nossa, vai ser um mês que eu vou trabalhar com o tema Fundo do Mar. E ela usa todas as músicas conectando o fundo do mar e transforma toda a escola dela no fundo do mar. E tem sereia, tem peixes, e você conecta o seu repertório. Então, isso é muito legal, trabalhar por temas. Ela tem essa preocupação da qualidade de vida das crianças, né? De você, a brincadeira proporcionar não só um conhecimento musical, de você estar feliz, mas de você ter saúde, ter uma qualidade de vida, ser uma pessoa mais social, saber escutar as pessoas. E uma outra coisa muito legal, identificação com a brincadeira. Por que a Bruna está ensinando aquela brincadeira? Porque ela queria fazer aquela brincadeira. Então, ela se divertiu tanto, ela queria brincar. Ela falou, nossa, se eu me divertir, as crianças vão se divertir também. Então, ela falou, nossa, as brincadeiras que eu passo são as brincadeiras que eu estava brincando, eu gostaria de brincar. Então, tem muito isso. Não é só pelo lado da pedagogia, mas de tocar você como professor. Isso foi muito legal. E isso, trabalhar com as músicas durante um tempo, estudando no curso online, conversando com outros professores, deu uma confiança para você que acredita na brincadeira como ferramenta de ensino, não sabe como conectar, não sabe como defender esse argumento, por que é bom, e ela foi tendo essa confiança também, não só pelos estudos que a gente vai falando, não só por vários professores como Montessori, e outros da educação ativa que vão dando textos, informações, por que é importante, mas também os depoimentos das próprias crianças e os seus resultados, não só na sala de música, mas na sala normal, crianças que passam, que estão mais desenvolvidas quando entram na escola porque teve esse trabalho criativo, dançante, teatral, com brincadeiras que conectam jogos de linguagem para auxiliar na alfabetização. E vai para a escola e fala, nossa, que rápida que você é. Isso foi muito legal de ver. E ela falou também de a Bruna Najosa, o Tuntumpá, você pode entrar no Instagram, que ela confecciona os materiais. Ela falou, nossa, eu confeccionava, transformava a escola em um tema, né, do fundo do mar, e ela fazia ali um ocean drum, um tambor de mar com caixa de pizza, e botava tudo bonitinho, costurado, com os personagens, para o material da escola. Mas foi tão emocionante, as crianças se encantaram tanto que os pais queriam comprar, que ela começou a vender esse material. Você pode ir no Instagram Tuntumpá, no Facebook, você vai ver o tanto de coisa que ela tem. Todo mundo ficou maravilhado com o banhei, o peixinho no copinho azul que sobe e desce, e foi muito legal. Ela transforma toda a escola e confecciona e produz o próprio material para conectar essas músicas. Isso faz sentido para as crianças, quando ela vai imergir dentro de uma escola transformada, que tem um conteúdo, e aquilo vai ressignificar no cognitivo da criança, ela vai memorizar aquela informação, porque ela viveu emocionalmente tudo aquilo que você tem que lembrar. Então, vou colocar aqui o banhei, porque o bonequinho que ela fez do copinho sobe e desce foi muito legal, que tem a ver com a brincadeira que a gente vai fazer agora. Quem conhece banhei, a gente vai levantar da cadeira agora e vai banhou, sobe, fica de pé. E banhei, senta na cadeira. Então, vamos. Todas essas músicas fazem parte do meu curso online. E eu conheci esses professores maravilhosos por aí. Então, cadeira, todo mundo sentadinho, cara de peixinho. Banhou, banhei, banhou, banhei. Banhou, banhei. Banhou, banhei. Banhou, banhei. Banhou,
Esse é o Banhou, Banhei, que tem 1000 adaptações. Essa é uma muito simples de você brincar com esses opostos, né? Subir, descer, que tem o vivo morto, mas você tem objetos, você tem instrumentos, você tem um teatro que você faz do peixinho, que vai o peixe d'água doce, o peixe d'água salgada, e por aí vai muitos temas. E André Brito, de Santa Catarina, também um ótimo professor que compartilhou muitas ideias legais, e uma das mais importantes é escutar os alunos. Às vezes a gente tem muita dúvida como os professores, né? Como um professor fala, nossa, mas não está funcionando nada, mas você já experimentou escutar os alunos? Porque muitas vezes a resposta estão com eles. Fala, mas professor, isso está chato, mas o que você gosta? Como eu deveria fazer? Ah, você poderia botar essa música, fazer isso e fazer isso. Escuta eles. E ele fez isso não só em sala de aula, mas também no município. Ele, como um coordenador aí do município da área de artes, ele escutou os professores também. O que eles mais gostam? Os professores compartilharam as suas melhores ideias e virou uma referência aí no município de educação, conectando arte, música. E parabéns, André Brito, pelo seu trabalho. Demais. Então, sugestão dos educadores. E ele reciclar o lixo, cara. O que você tem que você acha que é lixo, mas não é? Então ele encontrava a baquetinha e levava para a sala de aula, virava um material didático. Então saber reciclar esses objetos do dia a dia, que é muito importante. E ele deu um tema que ele costuma fazer com todas as músicas, um mapa mental que ele costuma fazer com todas as brincadeiras. Primeiro, você tem uma música, você tem a apreciação. Depois, o desafio que o professor propõe. Depois, a recriação dos alunos. E depois, no quarto item, a composição. Fazer uma composição da ideia em grupos com os alunos, que foi muito legal. Ele trabalha muito com brincadeiras silábicas, como a, do, le, tá. E isso para trabalhar música, para trabalhar com a educação física, esportes. Ele falou também do chocolá, chocotete, chocolá, chocote, chocolate. Brincadeiras que muitas delas você vai encontrar no Grupo Tri, no canal do YouTube que eu gravei com o Grupo Tri, que vão trabalhando essa manipulação da nossa língua portuguesa por sílabas. O que é a prosódia, né? O ritmo com a música, esse encontro, esse casamento da música com a literatura é a prosódia. Então tem o tempo. O boneca, quem conhece boneca? Bo, 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 né, né, cá, virou boneca. Trabalhando sílabas, músicas, mas você pode dançar, você pode fazer teatro, você pode confeccionar alguma coisa com artes plásticas. E ele trabalha muito com inclusão, trabalha na musicoterapia, com recém-nascidos. Então, isso foi muito bonito, como ele tem essa visão delicada para a música, para as atividades, do mais sensível, né, da coisa mais sensitiva, táctil das criancinhas, como professores, dando formação para professores da rede pública, e foi muito legal. Ele tem todos os alunos possíveis, está aqui na mão do André Brito, e ele, uma música que ele usa muito, principalmente que ele está agregando no município os professores de educação física para trabalhar com essa criatividade, a música Passeio, e a música Passeio com bolas. Eu não sei se eu tenho bola aqui, mas vamos aqui, Passeio. Aqui, então. Uma música instrumental que você pode dançar, tocar, e eu vou usar as colheres. Caminhando. Estátua, foto, ei, pé, mão, estátua, posição, oi, pé, mão, estátua, um super-herói, uma princesa,
difícil, tocando debaixo da perna. Ei. Pum, pum, pum. Essa música ficou muito conhecida porque eu compartilhava na Semana Educando pela Brincadeira, faz parte do curso online também, é instrumental, e você pode dançar tocando colheres no ritmo. O pé é com o diálogo musical, o pé com a colher, mas você também pode imaginar quem que está tocando. Pode ser o caminho de alguém, da Chapeuzinho Vermelho, indo levar o doce na casa da vovó, e assim você vai conectar uma informação, trabalhando o ritmo, o corpo, numa brincadeira cooperativa, com um enredo, trabalhar com o jogo simbólico da criança. Então isso é muito importante e se tem 1000 maneiras de trabalhar essa música do passeio. E a gente teve também Débora Mares da Bahia, olha só que legal. Débora Mares, ela compartilhou com a gente que ela é de família de músicos, então você tem instrumentos em casa. Mas olha só, colher é um instrumento, um pandeiro que você tem em casa é um instrumento, porque isso vai virar brinquedo na mão das crianças e elas vão começar a explorar outras artes, né? Ela tem lápis de cor em casa, então por que não tem um instrumento barato como o ukulele, que você pode fazer com uma colher e que vai propiciar assim o desenvolvimento da criança. Então você, família de músico, mas família, uma casa com instrumentos musicais. E ela falou uma coisa muito legal, o portal mágico. Ela começa as aulas dela com um portal, um bambolê, que as crianças, depois que entram nesse portal mágico, elas têm que ter a postura de alunos mágicos que vão tocar músicas interessantes, que tem a ver com uma história. Então, como iniciar uma aula, você já está cativando elas, já está trabalhando com a disciplina, um tema tão aterrorizante para os professores. Como é que eu consigo ter disciplina em sala de aula? Depende da maneira como você inicia, o pontapé inicial, como elas entram na sua sala de aula. Então, ela está entrando num ambiente que vai acontecer coisas legais. Então, ela fala desse portal mágico demais. E ela falou muito de começar com primeira aula do ano. O que ela faz? Começa com o nome. Ah, qual é o seu nome? Estevão. Estevão, pevão, mevão, dimofevão, seracotevão. E aí você pode cantar Estevão, pevão, mevão, dimofevão, seracotevão. Você pode dançar também? Estevão, você pode batucar o seu nome? Eu cantei aqui. Estevão, pevão, mevão, dimofevão, seracotevão. Você pode tocar o seu nome com as colheres, com instrumentos, então, e a partir do nome ela vai desenvolvendo todo o material e trabalhando todas as atividades que estão propostas durante o ano no seu planejamento. Isso é muito legal. Ela trabalha muito com roda, porque roda você tem essa interação e ela é uma pessoa curiosa, ela está sempre querendo mais, investindo na sua formação novamente, utilizando brinquedos, objetos lúdicos em sala de aula, como ela fala, da aula de piano, a criança está assim, o que ela faz? Ela põe um Tiranossauro Rex, que tem um bracinho, o que a criança vê? Aquele brinquedo, que é um tiranossauro com um bracinho assim, automaticamente ela já põe a postura sem falar nada. Ela ativa o jogo lúdico, a brincadeira, para dar uma informação imediata, sem dar bronca, sem ficar zangado e tendo divertido. E aí você tem motivação, você tem disciplina com um Tiranossauro Rex para ensinar a postura do piano. Foi demais, Débora, obrigado. E ela falou uma parte muito importante que é trabalhar com o que a criança tem de melhor. Às vezes a criança está com muita dificuldade, está num dia difícil, mas tente olhar o que ela tem de melhor. Fala, nossa, não, está difícil aqui, mas você fez muito bem essa dancinha. Ensina para a gente. Ao fazer isso, você abre as portas para a criança, você deixa ela autoconfiante e ela vai começar a entender as outras partes que ela não tinha entendido, porque você ressaltou o que ela tem de bom. Então, isso foi muito importante que a Débora falou. E tudo, né? Tá. E ter esse espírito de brincadeira. Ai, eu estou indo para aula de música, eu estou indo para... Não, você está indo brincar. Deixa que a parte teórica fica com o professor, você vai entender no final tudo que a gente trabalhou. Mas aqui, vem se divertir, porque essa postura de diversão faz você se conectar, faz você ativar circuitos neuronais e fica mais apto a entrar informação na sua cabeça e você digerir essas informações de uma maneira fácil e prazerosa. E a Débora Mares gosta muito do
Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. A gente vai brincar com essa música. Toda vez que você ouvir a palavra tibim, tibim, você tem que fazer um som agudo do seu corpo. Pode ser com a língua assim, ó. Isso é tibum, tibum, faz. Preparados? Tibim, tibum. Preparados? Tibim, tibim. Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. Tibum, tibum, a pedrona faz tibum. Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. Tibum, tibum, a pedrona faz tibum. Tibim, tibim, tibum, tibum. Tibim, tibim, tibum, tibum. Tibim, tibum, tibum, tibim. Tibim, tibum, tibum, tibim. Peraí. E assim, com esse som, você pode ir para sua casa e pensar: que objetos eu tenho em casa que tem o som de tibum? Deixa eu ver. Esse balde que eu tenho aqui. Calma que caiu a parte do microfone. Tem som de tibum? Então você pode usar na brincadeira. Tibum, tibum. E o que eu tenho em casa, aí na sua casa, que tem som de tibim? Deixa eu ver se eu acho aqui algum. Ah, aqui eu acho que eu tenho. Tchan, tchan, tchan. Tibim! E aqui? Tibum. Então a mesma brincadeira. Tibim, tibim. Tibum, tibum. Tibim, tibim. Tibum, tibum. Tibim, tibum. Tibum, tibim. Tibim, tibum. Tibum, tibim. É simples. Então o que você vai ter que fazer na sua casa, com lição de casa? Distribui tudo, separa tudo. O que é tibim para um lado, tibum para o outro, e faz uma orquestra aí na sua casa com os objetos de casa ou da escola. Então isso é muito divertido, as crianças adoram uma experiência de jogar pedrinha, de descobrir os sons dos objetos. Isso é muito importante para a criança, para ela compor a sua própria orquestra musical com objetos do dia a dia. E chegamos na Risolândia, que foi a live de ontem. Então, todos esses professores eu conheci porque o meu curso online tem 2 anos de duração. A gente tem uma comunidade secreta que a gente vai compartilhando os vídeos entre a gente vai falando: nossa, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu fui conhecendo esses professores porque eles postaram muita coisa legal. Eu falei: nossa, que legal, eu nunca pensei em fazer essa brincadeira dessa maneira. Então, esse foi esse contato, que é um contato de 2 anos, né? Porque muitas vezes a gente tem aulas presenciais de 4 horas, 6 horas, 1 hora, e isso dá para despertar aquela alegria, emoção, ter repertório, mas não dá para aprofundar. Eu aprofundei os conhecimentos que eu tenho sobre brincadeiras, jogos, jogos de linguagem, teatralidade, confecção de instrumentos musicais com esses professores. E aí a Risolândia é uma outra aluna do curso online e que ela começa falando que ela investe na formação dela, trabalha com Fundamental 2, e ela é professora de história, de pedagoga, que utiliza essa arte na sua sala de aula. Então ela fala também de como começar diferente. Ela comprou o ukulele, ela fala: eu não sabia nada, mas me vi inspirada no curso online e falei: nossa, não é tão difícil tocar o ukulele quando tem um jogo das cores musicais do ukulele game. Vai no aquecimento que você vai entender o que eu estou falando, é muito fácil. E ela começou a usar para iniciar a aula. Ela chegava com o ukulele, cantava uma música que tem a ver com o tema e as crianças se conectavam. Ela ganhava disciplina, motivação das crianças e assim toda a informação passa de uma maneira fácil. Trabalha com criação, ela confeccionou com os canos de PVC, que nem a gente ensina no curso online, o piano, né, compartilhado, o piano com cano de PVC, cada um tocou com uma nota a música do Asa Branca. Ela compartilhou isso no grupo da comunidade secreta, foi demais. E as crianças falaram: nossa, você que fez esse instrumento e funciona mesmo.
E ela fez com a família, ela testou antes, foi muito legal. Ela testa antes com os familiares e quando chega em sala de aula, a coisa tá tudo correndo perfeitamente bem, porque ela vê os possíveis problemas e antecipa soluções para as crianças. Então, isso é um olhar de um super profissional na área da educação. E ela trabalha com um livro sensorial, olha só, ela é de uma família de avós músicos e também mãe costureira. O que ela fez? Ela fez um livro sensorial, com tecido, com velcro, ela faz contação de histórias e utiliza essa parte do enredo para introduzir a brincadeira. Então você vai ter uma brincadeira que nem Tibim-Tibum, você não vai, essa brincadeira do Tibim-Tibum, aguda, não, você fala assim, era uma vez, e usa o ukulele. Olha como é diferente a abordagem. Era uma vez uma pedrinha que estava caminhando feliz, e até que ela tropeçou e caiu dentro da água. Ai, 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 ela caiu, ficou lá dentro da água, mas até que ela gostou, porque ela fez um som assim, tibim, e foi muito legal, e ali estava refrescante, até que ela viu que lá em cima estava passando uma pedrona, e a pedrona estava andando, caminhando, e tropeçou também. E era uma pedrona, e fez o som tibum, e entrou na água, e eles conversaram, não, você por aqui, eu tropecei, eu fiz um som tibum, aí eu fiz um tibim. Você pode inventar uma história para quando chegar a brincadeira, as crianças estavam assim, ó. O que aconteceu com a pedrinha? Qual que era o nome da pedrinha? Para onde que ela estava indo? E como que ela vai sair de lá? Ou seja, elas se transformam naquela história e tudo que você fizer, elas vão estar de coração aberto, elas vão estar pensando na pedra, elas vão se transformar em pedra. Isso vai ser demais e isso que a Risolândia ensinou para a gente, como histórias cantadas potencializam a atenção dos alunos e a retenção das informações que o professor está passando. E ela falou muito da valsa dos cavalos, que é a brincadeira que também compartilhava muito no Educando pela Brincadeira, que muita gente tem, que você pode brincar como um cavalinho que dança valsa e depois um cavalo real. Valsa dos cavalos. Um cavalo real da corte imperial dançando valsa com seus amigos cavalos equestres. Vamos ver. Todo mundo dançando. Você pode usar um copo e uma colher. Só isso. Pose de princesa. Pose de príncipe. Cumprimente um ao outro. Realeza. Cavalinho. Quem conhece essa música, põe tem 1000 maneiras de fazer ela. Eu vi vários vídeos já dessa brincadeira. Eu ensino a confeccionar o cavalinho com garrafa PET, cabo de vassoura. As crianças menorzinhas fazem os cavalos, inventa a história desse cavalo, para onde é que estava indo. Quem conhece a Danúbia, uma professora, que ela fez um livro com essa história, porque virou tema das crianças. Ela fez o livro que todos os animais têm música, até a barata tem música para barata, né? E o cavalinho não tem, então a menina ajudou a fazer uma música para o cavalinho Pangaré, que adorava valsa e cantava Pangaré, 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 lá, 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 lá. Pangaré, 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 lá, 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 lá. E essas foram as dicas de ouro dos nossos convidados até hoje. Amanhã a gente tem um super convidado também. E
tudo isso eu tive a oportunidade de conhecer, o prazer de aprender com esses alunos no meu curso online, por causa que a gente tem uma duração de 2 anos, é muito material. Cada professor compartilha na comunidade secreta o que mais funcionou, tem resultado imediato. Então, isso é muito importante para mim. Eu sei que é difícil trabalhar muitas vezes na rede pública, não tem material adequado, não tem a infraestrutura, os alunos, a organização. Então eu dou dica para esses profissionais conseguirem ter o resultado no dia seguinte e depois começar a pensar nesse processo. Por que que funcionou? O que está por trás dessas músicas que funcionam e dão um resultado imediato? E foi muito legal aprender com os alunos, porque eu dou as brincadeiras, eles adaptam, eles fazem da melhor maneira, compartilham na comunidade secreta. A gente tem encontro presencial, então a gente faz esse grande encontro para compartilhar também e os alunos se conhecerem, alunos de todo o Brasil e de alguns outros países também. E é muito legal aprender com os alunos, né? Isso é uma coisa que saber escutar o que os alunos têm para falar. E isso daqui, eu trouxe esses alunos para compartilhar essas ideias que são transformadoras. E eu escrevi no meu caderninho para mim, porque me fez ser um professor melhor também. E agora, eu queria convidar você a ir no Aquecimento Educando pela Brincadeira. Escreve educandopelabrincadeira.com. Vai lá que tem um evento gratuito que eu dou uma dessas músicas, que é o baú, que é muito legal. Ensino a brincadeira, você faz o download, já testa com a sua família, vai dar muito certo. Você dá o seu comentário, eu estou respondendo todos os comentários. Tem até agora 1.016 comentários, eu respondo todos um a um. Muita gente que trabalha com crianças com autismo e falando que adaptou, dá certo, porque trabalha música, trabalha dança, tem esse incentivo das artes visuais, trabalha com a emoção, com o corpo, com o intelecto. Então, tudo isso são ferramentas essenciais para uma educação saudável, uma educação ativa, criativa. E hoje, amanhã tem mais uma brincadeira lá no evento online do Aquecimento Educando pela Brincadeira, que vai dar certinho para vocês utilizarem em casa com material simples do dia a dia e vocês vão ter essas músicas para você. Então vai lá, porque é só até o dia 12 e aí depois termina. Porque tem 25 mil pessoas, eu estou vendo todo mundo. E aqui, vamos ver, tem várias solicitações e eu queria conversar com alguém, vamos ver se a gente consegue. Vou pegar a primeira que está aqui, Mariana. Indígena, vamos ver, Mariana. Vamos ver, nunca fiz isso, hein? Eu tô achando, tô emocionado. Convidar vocês que estão vendo, que pediram a solicitação para compartilhar a tela, para a gente conversar um pouco. Cadê? Olha lá! Tudo bom, Estevão? Como vai você? Eu tô ótimo. Paraná. Menina, Curi- que surpresa! Curitiba, Paraná, eu vi o seu nome aqui, foi a primeira que pediu a Que solicitação. sorte, que privilégio! Que privilégio! Demais, um prazer falar com você. Que bom que você Tudo está bem? aqui nesse domingo, né, conversando com a gente. Obrigada a você por compartilhar. Eu estava com o telefone aqui do lado trabalhando e escutando com atenção tudo que você está falando. Ah, que legal. É realmente um sucesso, né? E Ah, sucesso não apenas da composição, né? De atividade mesmo em sala. Ela funciona muito, as crianças de todas as idades gostam e a gente consegue trabalhar muitos elementos da música, né, com ela. A gente mais se que- diverte do que trabalha, claramente. Olha só, quando o trabalho vira um divertimento, né? Então as crianças sentem, nossa, o professor está muito feliz, então deve ser legal mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. E tem uma brincadeira que você mais gosta, que você fala assim, nossa, essa brincadeira aqui mexeu comigo, não sei porquê, mas gosto muito dessa. Olha, eu vou citar mais uma vez a Valsa dos Cavalos como exemplo, que é aquela brincadeira que a gente sempre tem na manga, que às vezes a gente Ótimo. pensa numa estratégia, não deu certo, a Valsa dos Cavalos vai dar. Vai socorrer. Eu não vou lembrar o nome agora dos dois outros compositores, aquela lagarta comilona. A lagarta comilona, que é muito legal. É outra também maravilhosa que as crianças amam, principalmente os pequenininhos, né? Essa coisa do... Essa é do Chauhan? Isso mesmo, ele Chauhan mesmo. Banks. Isso, grande ele... professor. Obrigada. Incrível. Então funciona muito. Sempre tem na manga. A gente pensa algumas coisas, mas
tem ali na manga. Caso nada dê certo, eu vou fazer essa. É que. Não, Uma e que eu me gosto. salva também. Eu tô falando que isso me ajuda também. Eu tenho a valsa dos cavalos assim, ó. Não, eu vou chegar usando essa, porque eu sei que tudo que eu fizer depois, eu já vou estar com um ponto a mais. Exa- Exatamente. O Thiago Angelim tem aquela do Pica-Pau também, que é muito Pica-Pau, boa. o Thiago é muito bom. Que Isso. lá, São vários. É dois difícil grandes de... nomes. E uma dúvida, como é que você conheceu essas brincadeiras mirabolantes? Como é que você conheceu o Estevão Max? Você chegou por onde? Internet, livro? de trabalho chamada Aline. Ela é professora regente de uma turma. E a gente trabalhou uma vez o livro da história das pedras, da sopa de pedra. Foi ali que eu conheci Ah, esse a Estevão sopa Max. supimpa. Isso, a Ficaria sopa bem melhor com batatinha. Ficaria bem ia melhor. bem melhor com batatinha. Muito lindo, muito lindo. E ali eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. Depois eu conheci num curso ORF em São Paulo, uma colega chamada Carolina, que tem você Ah, como guru. Carolina. É, Ah, ela Carol, maravilhosa. mas ele é meu guru, tem isso, tem aquilo, e aí eu fui me aprofundando mais e a gente tem muita troca, sempre. Que E aí demais. Não... vou fazer o curso online agora, né? Que me inscrevi no Ah. aqui pela brincadeira e pretendo fazer o próximo também. E você já tem a música Baú? Já ouviu, escutou? Estou aqui colocando em dia justamente Que com essa bom! coisa de estar trabalhando mais em casa, né? E eu agora, no final de semana, estou dando conta das outras coisas que Das não outras tem dia coisas. nem hora para entregar, né? Ah, Então, estou aqui porque colocando a, a semana em estudos. a gente que é professor, a gente vê que trabalhar de casa às vezes é difícil, né? Às vezes trabalha em dobro. Eu falo, nossa, né? Eu pensei que ia ser mais tranquilo. Uma Então aproveita o experiência fim de tanto. semana. É, e aqui, aproveita então, porque é só até o dia 12. Eu vou falar para todo mundo, depois É, sai do ar. Então pega essas músicas, isso aprende a mesmo. brincadeira, que na hora que acabar todo esse momento que a gente está vivendo, você já usa essas brincadeiras aí em sala de aula. Com certeza, com certeza. Obrigada por compartilhar tanto com a gente. Tá bom, muito obrigado pela sua participação. Espero ir em Curitiba Você. logo. Obrigada a você. Tudo de bom, muito sucesso e muito trabalho para você e para todo mundo aí que está assistindo. Tá bom, beijão, tchau. Olha que legal! Então, mais uma dica aí. A Valsa dos Cavalos realmente faz muito sucesso. Todas as turmas que eu começo do curso online tem o Valsa dos Cavalos como primeira atividade. E tem aí dois nomes, né? O Chauã, o Thiago, que é muito bom. Então, novamente, até o dia 12 vai ficar. Amanhã tem outra brincadeira, o Aquecimento Educando pela Brincadeira. É gratuito. Você vai lá e participa. E eu quero chamar mais alguém. Ah, não, vou ter que chamar aqui. Sérgio, tomara que você esteja aí, porque sou um fã seu também, que me ensinou que chocolate é chocoreto. Cadê? Oi, Aê, que bom que você está aqui, Sérgio. e aí, você tá bem? Te peguei desprevenido, falei, arruma o cabelo. Não, eu tinha acabado de apertar, daí eu falei, putz, acho que nem vai rolar. Aí ele já apareceu aqui. Não, cara, os grandes professores a gente reconhece, fala, nossa, Sérgio, como é que você está? Você está bem? Cara, tô bem, sim, tô aqui, né? Tô trabalhando em casa também, na hora que a gente não tem o que fazer. Porque assim, eu trabalho em escola pública, né? Ah, Principalmente. E a uhum, escola pública está com uma dificuldade muito grande de se adaptar com essa coisa da distância. sim. Então, o que dá para fazer, a gente faz, e aí a gente fica criando. Eu estou criando música com clones meus aqui em casa Ah, e tá. Se tava multiplicando. trocando, tava trocando ideia com o Irá. O Irá veio me pedir umas dicas aí para gravar vídeo de clone. Ah. E, e aí tava aí, estudando Orff, estudando arranjo. Que Muito legal, legal. Sérgio. E o Sérgio é muito legal, que você tem um conhecimento não só de artes marciais, mas da cultura japonesa, né, em geral. Eu até E, estava ouvindo você conversar aí com a anterior, não lembro o nome dela. Ela, a brincadeira que você me lembrou logo no começo que eu conheci foi aquela do pão, né? do pão. O pazeiro faz o pão. Mas eu conheci ela antes em japonês. Lembra que eu cheguei a comentar com você uma vez?
Do Omotillo, não do do bolinho de Omoti. arroz. É, Omoti. Omoti Tsukimacho. Ah, então isso é muito legal. Então, a gente tem brincadeiras que são primas, né? E aí você tem uma brincadeira do Japão que chegou no Brasil e no encontro presencial a gente conversou também, né? Que teve em São Paulo. E Nossa, outra coisa legal que você falou que a gente conversa aqui, não, chocolate, a brincadeira do choco-chocolate, lá, choco-chocotete, é conhecido internacionalmente, eu viajo para muito lugar e essa brincadeira é sucesso. E eu falei, por exemplo, essa, deve ser essa porque brincadeira apareceu. Essa brincadeira do chocolate apareceu até no livro didático, que a minha mulher trabalha na editora, e aí apareceu na escola, e eu falei, caramba, tá tudo conectado aqui. as boas brincadeiras sobrevivem, né? A todos os tipos de guerra, tempestade e tudo, essas brincadeiras sobrevivem. E o Sérgio me ensinou que é chocoreto, é tão boa que as palavras brasileiras em português, em espanhol, em japonês se parecem. E o Sérgio, uma dúvida. Do curso que você já fez e sempre compartilha muitas adaptações, o que você mais gostou? Que você fala, nossa, essa brincadeira eu acho que mais teve a ver comigo. Deixa eu ver, das brincadeiras. A Valsa dos Cavalos sempre, né, vai estar no top 10 aí. Eu gosto bastante de algumas, por exemplo, a do pão, a gente usa bastante para estudar o contratempo. Tem uma que é a do cachixi lá, como que é? Do cachixi? Dos bichos. Fugiu o nome agora. Da cachixi. Da cachixi. Então, mexe, cachixi. Que entra vários animais na dança, cada animal tem uma melodia, você pode juntar essa melodia, fazer um arranjo musical, mas você dança com os animais. Essa música. A gente fez muito arranjo, aí foi colocando os instrumentos, e uma outra que também está rendendo esse ano, agora parou por causa aí do corona, mas a gente estava usando, era do... Lá de trás daquele morro, passa boi, passa boiada. Lá, pom, 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 pom. Só não passa o Sérgio com a sua batucada. Pam, pam. Fechou também, a gente usou bastante essa. Isso é legal, porque você conecta o nome das crianças na brincadeira, põe na música, as crianças fazem assim, nossa, que música bonita, tem meu nome. Em parceria com a professora, porque na verdade a professora estava trabalhando esse poema. Tem um livrinho, né, com esse poema, que ela traz aquela terra, ela é um pouquinho diferente. E aí cada aluno escreveu o seu poema, escreveu um versinho, e a gente colocou esses versinhos que cada um criou na música. Então quando chegava a vez daquela criança, ele recitava o verso dela. Isso é muito legal que o Sérgio está compartilhando, porque muitas músicas, o repertório infantil está composto na forma das quadrinhas, as quadras populares, 4 versos de 7 sílabas, e as crianças podem criar a própria letra da música, isso é muito bonito, e parabéns pelo trabalho aí, Sérgio. Não só com as crianças, mas com outros colegas de trabalho, e juntando, fazendo uma classe multidisciplinar, isso... não é fácil não, né? Você estava falando não é fácil. Da escola pública, né? São 35, eu falo que o meu trabalho é 35 crianças por hora. Então, é um negócio muito louco. E a gente, assim, uma coisa que eu acho muito importante falar para as pessoas, principalmente quem está na escola pública, é lutar pela qualidade dela mesmo. Porque, assim, por mais que ela falte coisas, eu trabalho numa escola bem de periferia. E a gente conseguiu coisas incríveis. Assim, hoje eu tenho, por exemplo, né, um instrumental Orff lá, parte da escola, numa escola de periferia, de uma cidadezinha pequena. Então, é possível, sim, fazer com bastante amor as coisas. Que legal, Sérgio. Que bom que você está dando essa dica, porque tem meios, a gente tem que disponibilizar tempo, energia, mas você com paciência consegue. E foi um prazer ver todas as suas adaptações, te conhecer e saber o bom professor que você é e inspirador também. Obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente aqui. Até mais, Sérgio. Valeu, até mais. Tchau. Olha lá! Então tá aqui o Sérgio.
e o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, são profissionais professores que têm algumas músicas que ajudam, eles conseguem, né, não só ter esse olhar multidisciplinar, conectar informações, mas todos eles estão investindo na sua formação. Conhece o que tem muita coisa gratuita, como aquecimento Educando pela Brincadeira, esse evento. Tem outros profissionais que compartilham ideias legais, mas eles conseguem conectar uma ideia com a outra. Uma música japonesa com uma brasileira, conectar história com dança, literatura, língua portuguesa com jogo, com educação física, né? Então tem muitas possibilidades, uma atividade. Então eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Amanhã a gente tem brincadeira nova no aquecimento Educando pela Brincadeira. Se você quer aproveitar esse tempo para começar, quando acabar esse momento que a gente está vivendo, que tem que ter muita saúde, mas você pode voltar diferente, com um repertório novo, com uma visão nova, utilizando brincadeiras como ferramenta de ensino, conectando o corpo, o intelecto e as emoções. Essa é uma ferramenta que faz a diferença no dia a dia da escola. Então, um beijão para todos, todo mundo de Recife, Curitiba, São Paulo, Bahia, que está aqui, Minas Gerais também, e você vai lá no aquecimento, que deixa o seu comentário, já tem 1016 comentários, já vai ter mais, que eu vou continuar conversando com você pelos comentários, lê o comentário dos outros professores que tem dicas para você transformar o seu dia a dia na sala de aula. Então, um grande beijo e a gente se vê lá no aquecimento, que eu vou... Florianópolis também, eu vou continuar respondendo todo mundo aqui. Até mais! Tchau!